Você sabe a importância da teologia para o bom funcionamento da igreja? Não só da teologia, mas a importância do teólogo. Você conhece um teólogo que você diz assim, esse aí eu escuto, aprendo e cresço. É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no nosso Intríade. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e você sabe, toda quinta-feira tem episódio novo aqui do nosso Intríade. Hoje vamos conversar, bater um papo especial sobre teologia e sobre uma grande novidade que está chegando aqui no estado do Pará. Você vai ficar sabendo sobre o surgimento da OTEPA. Quer saber o que é? Nessa conversa, nesse papo, você vai conhecer. Eu estou aqui com meus amigos. Rapaz, olha, aqui são os dinossauros, como dizia alguém, né? Gente de muito tempo atuando na obra de Deus e meus amigos. Eu estava dizendo para o Valmir, Daniel, que os meus amigos não têm defeito. Os meus inimigos, se não tiver, eu até coloco. Bem-vindos, obrigado, pastor Valmir Gomes, pastor Daniel Rocha, são dois amigos meus de muito tempo, de décadas e décadas e décadas, hein? Não que a gente seja velho. A gente era criança quando se conheceu. Exato, a gente era criança, exatamente. Com quem eu vou começar? Vou começar com o Valmir, que é o mais novo da turma, né? Valmir, prazer você estar aqui com a gente poder te receber para esse papo, falar desse tema tão importante, falar da OTEPA, mas também falar de teologia, que eu acho que é um tema que vale a pena e está precisando ser falado nos nossos dias. Bem-vindo ao Intríade de hoje. Olha, pastor Ivaldo, meu amigo Ivaldo, de longas datas, eu fico muito feliz em ter recebido esse convite, porque você é um comunicador nato, nasceu com esse talento para comunicar, e eu tive o prazer de lhe descobrir lá na Guajará FM. Sim, na verdade você tem um papel assim, eu vou falar sobre isso, Valmir Gomes. E sempre que eu encontro colegas que a gente já trabalhou algum momento juntos, já fez a obra de Deus juntos, e a nossa comunhão continua até hoje, né? Eu fico muito feliz. E saber que você cresceu, a escola de adoradores cresceu, que eu vi a fundação da escola, sou testemunho da fundação, cheguei aí lá no Telégrafo, naquele prédio, participar de uma das primeiras reuniões lá naquele terraço. Sim. Reunião de oração, né, que tinha. Então, isso é muito bom, porque a gente vê que Deus honrou o seu trabalho, da sua esposa, e até hoje tem honrado e tem abençoado. A OTEPA é um movimento, é a Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará. Segura aí, calma, não vamos entregar o ouro logo, isso né? Ele está animado porque assim, quando a gente tem um projeto que faz sentido para a gente, importante, que nasce com essa importância, é claro que a gente quer logo divulgar nos 4 cantos da terra, né? Mas deixa eu falar aqui com o Daniel. Daniel, que prazer ter você aqui. Você é meu amigo de muito, muito tempo, né? Um grande teólogo da nossa cidade. Prazer ter você de volta aqui. Você inaugurou praticamente comigo o Intríade, né? Lá no início, junto com o meu amigo psicólogo Daniel Cristo. E você está retornando aqui para a gente conversar sobre teologia. Primeiramente, é um prazer estar aqui novamente para revê-lo. Afinal de contas, bons amigos ficam sempre guardados no coração. Não precisamos estar juntos o tempo todo ou sempre nos vendo, nos falando, para a amizade ser sincera, recíproca, ser verdadeira. E a nossa amizade já passa aí dos 35 anos. Né, rapaz? Desde criança. Solteiro. Sou casado, já tenho 34 anos, então já passa de 35 anos a nossa amizade. E também a escola de adoradores, a gente viu ela nascer, fui professor nas primeiras turmas. E hoje, aqui nesse programa, também inaugurando, né, o primeiro programa da Intríade, para falar de um assunto tão interessante que é de teologia,
que é de amizade, que é de reino, é de projetos. Isso, assim, para nós sempre é muito satisfatório. Então, e junto aqui do meu amigo, o Valmir Gomes, né? Que o Valmir Gomes, ele estava, acho que quando Deus disse, façamos o homem, o Valmir foi criado quase junto ali, nesse momento. Né? Então, ele é uma lenda. É uma lenda viva. Uma lenda viva. Só não é mito. Não é mito, né? Ele é mito? Não. Não. Vai mexer com os outros. Vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos tocar o barco. Mas deixa eu fazer uma referência especial, Valmir. Você falou sobre a comunicação, que é algo muito presente na minha vida. Tanto é que aqui está, dentro da escola, montamos um estúdio para fazer podcast, para manter essa chama acesa, né, da comunicação, tanto na comunicação radiofônica como na administração de cursos. É uma coisa que eu gosto demais. E você, de fato, tem assim um papel muito importante na minha carreira como comunicador, porque quando eu era apenas um comunicador interno de dentro da igreja, apenas pregava, dirigente da Pedreira, dirigente de congregação lá na Pedreira, né? Eu tive a chance ali de, numa situação de amizade mesmo, receber o seu apoio para ir trabalhar lá na Guajará FM como secretário. Né? Você me chamou para lá, eu estava desempregado naquela famosa escola da Pindaíba, né? Levando a vida naquele método japonês, né? Na marra, né? E você me estendeu a mão naquele momento, né? E por isso ficou sempre a mão amiga, né? Estendeu a mão e me levou para dentro da rádio. E lá dentro da rádio, lógico, eu tive a oportunidade de desenvolver meu talento como comunicador, e muito rapidamente, eu lembro que numa sexta-feira, talvez tu nem lembres disso, numa sexta-feira o Valmir chegou comigo e disse assim: Ivaldo, é o seguinte, amanhã vai começar um programa novo, sexta para sábado, amanhã vai começar um programa novo pela manhã, às 9 horas da manhã e tal, e eu digo, tá, beleza, aqui, é para eu estar aqui? Sim, tu vai apresentar o programa. Simplesmente. É assim, aí eu fui pro programa, né? Naquele dia eu me senti igual um cuco, né? Aquele pássaro que só dá hora. É isso que eu fiz lá no programa. Chegava lá, 95,9 Rádio Guajará FM. 9 horas e 15 minutos. Daqui a pouco era a mesma coisa, né? Então, a partir dali, eu realmente comecei a me envolver com rádio, mergulhei nisso, estudei, pesquisei, treinei, fiz cursos, ministrei depois, e já se vão aí também muito tempo. E muitos anos. O legal, Ivaldo, é que você também deu oportunidade para outras pessoas, porque, por exemplo, eu estava conversando com o diretor da Boas Novas, o pastor Dalvo, e tem uma comunicadora lá que começou pelas suas mãos. A Franci. Naquela época, lá na Guajará FM, ele perguntou o que ela fazia. Atendia telefone no programa do Ivaldo. Sim. Não é verdade? É verdade. Ela morava era adolescente ainda. Ela morava lá no Caraparu, no Guamá, ela ia para lá, para a rádio, ajudar o Ivaldo atendendo o telefone, né? Tinha que ter alguém para atender o telefone. E o Ivaldo foi, então, dando as oportunidades para ela também. Hoje ela é uma das grandes comunicadoras do meio evangélico. Então, o legal é quando alguém estende a mão para você e você estende a mão para as outras pessoas também, né? Eu acho que é uma forma da gente dar oportunidade na hora certa, no dia certo, para quem precisa de oportunidade e que tem talento. É aquilo que a gente chama de corrente do bem, né? Sim. A gente vai fazendo bem a alguém, ou esse alguém se estende a outro, aí a gente vê, já tem um ciclo bastante enorme. Nós temos o MM, né? O MM, que era operador de áudio, e ali na nossa amizade... E era apresentador da Deus e Amor. Ele não acreditava. Eu, cara, bora lá. Eu fui insistindo, trabalhando com ele. Ele sempre fala disso, ele sempre é muito... O Anderson Souza, que está hoje em São Paulo também. Enfim, na verdade, não só eu ou você, mas a própria estrutura da rádio. O mais engraçado foi a entrada do Ivo Souza. Sim. Na comunicação. O Ivo Souza, que hoje é o comunicador top da Liberdade, né? O Ivo, ele era só operador de áudio. Vou contar rápido. Era só operador de áudio. Só que ele tirava plantão de madrugada, porque quem fazia a escala era a própria Guajará, o grupo Guajará, não
nós éramos apenas arrendados lá, a Assembleia de Deus arrendava aquele 24 horas a rádio, mas os funcionários eram da Guajará. Então ele era escalado pelo grupo, pela empresa. E botava ele sempre de madrugada e ele morava em Coraci. Então ele trabalhava durante o dia e à noite ia para lá tirar plantão. Uma das vezes que eu ouvi a rádio de madrugada, simplesmente era aquela bolacha, né? Sim, que rodava. Simplesmente eu ouvia, liguei a rádio e estava o que era aquilo? Ele estava dormindo, cochilou na hora. Cochilou e o disco ficou rodando. Aí eu peguei, liguei, Ivo e tal, tá rodando. Ah, eu dei uma cochilada, mas... Aí botou a música, eu disse, já sei como é que eu vou fazer. Vou criar um programa de madrugada, ele vai ficar a madrugada toda falando aí. E aí não dorme. E aí eu criei aquele programa Chame um Táxi, porque não tinha essa facilidade para você chamar um táxi, não tinha nem bip. Acho que ele criou, ele que inventou o automóvel de aplicativo, né? E o pessoal tinha que ligar para lá, ele atendia o telefone e dizia assim mesmo, você que está com o seu táxi no bairro do Guamá, ligue para mim que tem uma cliente aí para você. Era o Uber que já estava Então, e hoje ele é um grande comunicador, assim como o Luiz Porto também. O pastor Paulo Queiroz, ele fazia o programa da Quadrangular e eu vi na voz dele um comunicador para fazer o horário do jornalismo. E eu perguntei, pastor, se o senhor quer fazer o jornalismo da rádio? Até topo, Valmir. E ele começou a fazer o jornalismo da rádio. E hoje está terminando o mandato de vereador. O Valmir, né? É um headhunter, né? Não, bora seguir adiante, senão a gente vai chegar lá na Arca de Noé. E ele está fazendo a cronologia inversa, né? Inversa, exatamente. Bom, vamos seguir. É isso que dá, né? Juntar 3 adolescentes para falar dessa história. E que tem história, né? Tem história para contar. E muita. Pastor Daniel, falando sobre teologia, né? Você é uma pessoa que está mergulhada na teologia há muito tempo, não só como pesquisador, como estudante, alguém que gosta, como mestre também, né? Como alguém que tem incentivado ao estudo da teologia, formado também muitos teólogos, tem uma linha de produção muito, muito vasta na teologia. Qual é a importância hoje? E se hoje realmente está se dando a devida importância à teologia dentro das nossas igrejas? A teologia ela é sumamente importante porque ela orienta o fundamento, a base, para que as igrejas, para que o cristianismo ele possa manter a sua diretriz. Nós temos observado, por exemplo, o surgimento de muitos movimentos, de muitas igrejas, e essas igrejas elas têm se afastado da Bíblia e têm inserido muitas tradições, muitos costumes, têm inserido muitas informações que são alheias ao texto sagrado. E a base de fé de toda a igreja evangélica é exatamente o texto sagrado. Então, a teologia é importante por quê? Porque ela vai nortear nesse fundamento, para que a igreja não se desvie dos seus ensinamentos. E aí termina entrando numa questão escatológica, ou seja, de futuro, que Jesus mesmo diz que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e falsos profetas. E esses falsos mestres e profetas, eles se proliferaram hoje, de maneira que há um distanciamento entre a verdade escriturística e o que é praticado. Como resultado de tudo isso, ou como sequência, nós vemos muitas pessoas sendo enganadas e outras pessoas desiludidas. E com esse engano e desilusão, há uma perda para o Evangelho. Então aí entra a importância da teologia e a importância do papel do teólogo. Sim. Porque nós não podemos desvencilhar a teologia do teólogo. Então, a teologia é essa ciência, é esse estudo, é esse conhecimento que vai nortear. E o teólogo é aquele que vai levantar como um atalaia para defender essas verdades, para manter a estrutura dessas verdades, e aí então ele vai realmente se dedicar. E como isso é importante, nós vemos um desafio em cima disso. Qual é o desafio? É a falta da valorização da teologia e da importância do papel do teólogo,
Então, o teólogo ele é rechaçado em muitos contextos, ele não é valorizado, e ele então precisa ser reconhecido, ser valorizado, ele precisa voltar a um papel, porque quando nós olhamos a história, principalmente a história da igreja, ao longo de todo esse percurso, várias heresias surgiram nos primeiros séculos. Quem defendeu a igreja foram os teólogos daquela época, chamados de patrísticos, os pais da igreja, para que a unidade da fé fosse mantida. Então, o teólogo ele tem esse papel. Nós vemos a importância ao longo da história de cada um desses homens. E, inclusive, fazemos uma espécie assim, de homenagem que chega a quase ser um culto a essas personalidades somente do passado. Sim. Mas no presente, nós esquecemos isso. No presente, nós não valorizamos, nós rechaçamos, nós excluímos, nós combatemos. E aí, então, o teólogo ele precisa ser novamente valorizado, ter o reconhecimento do seu papel e colocado nesse lugar de importância. Ele faz um trabalho paralelo ao trabalho do pastor, porque na nossa cultura e na nossa realidade Brasil, o pastor nem sempre é um teólogo. Em outras culturas, não existe o pastor leigo. O leigo é aquele que não tem a formação teológica e não exerce o pastorado. No nosso caso, nós temos uma série, ou a maioria dos pastores são leigos, não tem formação. Não foi pré-requisito, né, para o pastorado. Não foi um pré-requisito. E aí, então, ele tem a importância porque ele vai trabalhar juntamente com o pastor para manter esse fundamento e essa estrutura da fé. E aí, então, nós estamos com esse desafio diante de nós. O que é mais dramático, muitas vezes, é que além de não dar esse lugar devido, né, não só ao teólogo, como ao teólogo e à teologia, porque muita gente acha que a teologia ela elimina o espírito, né, da igreja, ela joga um banho de água fria na igreja, e aí você vai ver pessoas falando sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre a divindade de Cristo, e não sabe que isso só está aqui para a gente só sabe disso porque teólogos se levantaram para defender, para sistematizar toda essa doutrina que a gente tem hoje na mão. Né? Mas a gente é da época, eu não sei se vocês viveram isso nas congregações, mas eu vivi, como eu era de congregação, que quando se dizia que um jovem da congregação ia para o seminário, dizia pronto, vai se desviar. Chamava de cemitério, não de cemitério. Era cemitério. Nós vivenciamos isso na nossa década de 80, Sim. Que não se valorizava. Inclusive, quando eu já estava finalizando o curso, eu implementei na minha congregação, que era a congregação da Passagem Elvira, foi fundada pelo meu avô, então a gente dava assim, continuidade a essa história. E eu criei, que não tinha a nível de Brasil, a escola bíblica dominical com classe para os novos convertidos. Então nós elaboramos as lições dentro dos moldes da revista da Escola Bíblica Dominical, formamos um grupo de aconselhamento que nós nos reuníamos em um dia da semana, fazemos um diálogo assim em grupo, tirando dúvidas. Então foi um trabalho que hoje é chamado de célula, que naquela época não tinha essa ideia, e se fazia o discipulado, que naquela época não se tinha o discipulado, e nós fomos pioneiros nesse projeto. E um dos nossos líderes, nós tínhamos na época o chamado supervisor, que era um presbítero, e ele foi e inventou uma série de histórias para o nosso pastor, e dizendo que não queria mais obedecer, era rebelde e tudo mais, né? Aí o pastor, até no culto de segunda-feira, que tinha o nosso culto de doutrina, ele meteu o maio e disse: ele está falando de mim. E no dia seguinte eu fui lá com ele, expliquei, disse: não, meu filho, vai, continua, vou falar. Vai lá, meu filho. Vai lá. E aí, então, a gente via esse desafio, porque quando nós queríamos fazer o bem e produzir, aqueles que estavam com a autoridade e o poder não entendiam isso, ou se sentiam ameaçados, né? Ou com ciúmes, e inventavam obstáculos. Então, nós vemos isso. Se dizia muito que quando a gente ia para o seminário, a gente ia perder a unção. Sim. Pelo contrário, a unção está na palavra. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, a vida está na palavra. E a gente ia estudar a palavra, para poder ensinar a palavra. E é claro que a gente vai ver que os grandes avivalistas, os grandes homens de Deus que fizeram a história do avivamento na igreja, eram teólogos profundos, né?
Mas, Valmir, a gente está vendo então o seguinte, diante dessa fala aqui do Daniel, sempre vai ter que levantar-se alguém para, não vou dizer para levantar essa bandeira, mas para levantar essa pauta, vamos chamar assim, a favor, né, de colocar essa figura que é o teólogo e a teologia no seu devido lugar. E é aí, então, que nasce a OTEPA. E agora sim, né, desembrulha esse presente, esse pacote aí para a gente e destrincha. Eu não sei por que Deus, ele sempre lembra de mim nessas horas. Lembra do D. Job, que não existia uma comunidade terapêutica organizada no Pará, e Deus foi e me chamou 2 horas da madrugada lá na minha casa, na minha cama, me botou no chão e disse que queria uma comunidade terapêutica e que eu deveria pesquisar lá no Desafio Jovem de Brasília e trazer o conceito para cá e construir com a ajuda da Assembleia de Deus. E outros desafios que Deus tem me dado de pioneirismo. E esse agora não foi diferente. Eu até relutei tanto que eu não quis ser o presidente. Convidamos o Jefferson Bacelar, pastor Jefferson Bacelar da Igreja Batista, que é o nosso presidente. Entendi que o meu papel era apenas repassar a visão que Deus estava me dando e botar em prática e fazer acontecer junto com os companheiros, junto com os colegas. Algo, como o Daniel falou, me incomodava. Primeiro, a valorização da teologia e dos teólogos. Porque muitas vezes até a teologia podia ser valorizada, mas os teólogos não. Ainda há um pouquinho de preconceito onde não se entende a importância do teólogo, e a gente sabe que o problema não é fundar um ministério, é quem funda o ministério. Quem vai liderar o ministério? Ministério, quanto mais ministério, melhor. O que não deve fundar é boca de fumo, mas ministério, fique à vontade. Agora, quem vai fundar esse ministério? Para não ensinar heresia, para não distorcer a palavra de Deus. Então, precisa hoje entender que muitos dos nossos jovens estão nas universidades, estão na internet pesquisando, e eles são curiosos, e eles vão fazer perguntas para o pastor, eles não vão engolir qualquer coisa. Então, a OTEPA, ela chega no momento em que no Pará não se comemorava nem o Dia do Teólogo. Que olha que esse Dia do Teólogo é dia 30 de novembro, eu observei durante 2 anos que nunca se fazia nada. Nem menção. Nem menção. Isso me incomodou muito. E aí foi que eu conversei com os colegas que nós precisávamos, e o slogan da Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará é em defesa da teologia e dos teólogos. Então, são 2 vertentes, né? Teologia, que está sob um ataque muito grande, e os teólogos que são desvalorizados. A pessoa, se não for pastor, ele vai saber que aquela pessoa é teólogo, para que serve? E serve para muita coisa, porque o teólogo, uma pessoa que passa pelo seminário teológico da Assembleia de Deus, um exemplo, que é o mais, depois do Batista, o Batista é o mais antigo da Amazônia, o Batista Equatorial, mas o segundo mais antigo é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Formou milhares de pastores que estão em Belém, no interior do Pará, e estão em outros países como missionários. Mas onde estão os teólogos que durante 51 anos o CETAD forma teólogos? E aonde estão? Então a OTEPA veio para organizar esse segmento, veio para defender o teólogo no exercício da vocação, porque muitas vezes o teólogo evangélico,
ele é discriminado quando passa num concurso. Ele não pode, às vezes, nem ensinar sobre a criação, tem que ensinar sobre a evolução. Muitas vezes até preterido numa vaga de professor de religião. E nossa equipe jurídica se dispõe a defender esse teólogo, certo? Também promover a teologia e o teólogo, né? Nós precisamos dar um destaque agora no dia 30 de novembro, no dia do teólogo, às 18 horas, todos estão convidados que estão nessa sala e os nossos telespectadores também do podcast, para estar conosco comemorando o Dia do Teólogo. Às 18 horas começa lá no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, na Travessa da Vileta, nos altos da TV Boas Novas. Você deve entrar em contato antes, lá para reservar o seu lugar, no 8128-1289, 98128-1289, para que você não fique em pé, assista sentado, né? Porque nós só vamos ter no auditório 140 lugares. Então, a Altepa, ela se propõe também a orientar teológica e juridicamente. Olha, nós temos 5 comissões, dentre elas a comissão jurídica, a comissão de teologia, que são comissões atuantes e que vão trabalhar cada vez mais nessa área, tirar dúvidas dos nossos filiados, daí porque é importante a pessoa que já fez um curso teológico do médio, do avançado e do bacharel, entrar em contato conosco para se filiar, porque nós não vamos poder defender todo mundo. A teologia nós vamos poder defender, mas os teólogos só os nossos filiados, porque nós precisamos que o teólogo esteja junto conosco, caminhando conosco, para que nós possamos defender os seus interesses, buscar parcerias com órgãos públicos, com deputados, com vereadores, porque muitas vezes precisamos apresentar algum projeto de lei, e aí cabe à Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, ao Senado, para apresentar, porque muita coisa ainda tem para ser feita nessa área. De modo que, em defesa da teologia do teólogo, é o que nós estamos nos propondo para corrigir exatamente essas distorções que o pastor Daniel falou. Existe algum critério, por exemplo, vamos falar em termos de critério de teologia. Hoje nós temos, hoje não, né? Existe a teologia reformada, existe a teologia pentecostal, a teologia mais tradicional, a teologia liberal, a teologia da libertação, existe uma série de teologias aí. Quando você fala de um órgão que vem para colocar o teólogo num lugar de destaque que ele merece, para conversar, para dialogar sobre teologia, existe algum critério que vai dizer, olha, aqui nós não aceitamos a teologia reformada, aqui nós não aceitamos a teologia... Que tipo de teologia é essa? Haverá uma linha teológica que não, será... Fica fácil de explicar. Nós vamos seguir o mesmo critério que as igrejas seguem, não é? As igrejas, a nossa linha doutrinária é a Bíblia Sagrada. O que tiver na Bíblia, que for defendida pelo teólogo, porque eu sempre digo que o livro, pode ter o livro que tiver, mas o livro dos cursos de teologia tem que ser a Bíblia. Sim. Evangélico. É o livro base, né? É o livro base. O resto vem para dar o apoio, para pesquisa, né? Mas então, a Bíblia é o livro. Lá no CETAD, por exemplo, eu sou coordenador da extensão. Quando eu implanto um polo, professor, e o material didático? Primeiro, é a Bíblia. Isso você já tem. E aí nós temos 3 cadernões para você usar para pesquisa. Então, se tiver dentro da Bíblia e for interpretado, nós temos uma diretoria. Toda filiação é submetida à nossa diretoria. Nossa diretoria é composta
interdenominacional, nós temos batistas na diretoria, nós temos quadrangular, temos assembleiano, temos da ceia, pastor Gedilson, nosso presidente de honra, temos até desigrejado, brincadeira. Eu acredito, viu, pastor Ivaldo, que em relação à questão da linha teológica, toda aquela linha teológica que é considerada, dentro das análises gerais, como uma linha verdadeira. Consistente já nela. Tipo, a teologia reformada, ela é base. Ela conquistou o mundo nos primeiros séculos. A teologia pentecostal deu continuidade em outro âmbito. Eu acredito que só não vai coadunar alguma linha que seja reconhecidamente como heresia. Então, há algumas igrejas que se dizem evangélicas ou estão no contexto evangélico, mas, quando analisados, elas são enquadradas como heresias. E o livro base daquela igreja não é a Bíblia, né? E, às vezes, o livro, ela tem a Bíblia e um outro livro adicional. Sim. Que é dado a esse livro adicional o mesmo status canônico, e aí a gente não vai ter como considerar. Ou é usado uma Bíblia com traduções ou com alguns textos alterados, e aí nós não temos como considerar. Textos tirados, eliminados, né? Mas, no restante, as demais teologias, as demais correntes teológicas, elas não terão nenhum tipo de impedimento. Até porque também eu penso que a gente tem não só a teologia em si, mas o que respalda essa teologia além da Bíblia, claro. Quando eu digo além da Bíblia, não é outro livro. Eu digo o que ela promoveu, por exemplo, quando pensamos nos batistas, presbiterianos, né? Metodistas. São linhas diferentes, né, de uma linha pentecostal, mas que tem uma produção visível no reino de Deus. Né? E que os seus fundamentos doutrinários são similares. Sim. Porque se nós pegarmos a doutrina fundamental dos reformados, dos pentecostais e outros que seguem... Até neopentecostal não tem problema, não foge a doutrina fundamental. Sim. Então, essa doutrina fundamental é que vai nortear, que vai determinar. Por exemplo, nenhuma igreja que tenha a característica de igreja salutar, ela é exclusivista. Nenhuma igreja é exclusivista. Então, ela diz, não, só através de nós, se não for por nosso intermédio, não se chega à salvação. A salvação, nós sabemos que ela é fundamentada em Cristo Jesus. Então, tirando esses aspectos que são considerados heresias, ela não se enquadrando nesse aspecto, ela naturalmente vai ser considerada e vai ser aceita. Resumindo tudo, é uma teologia cristocêntrica. Sim. Onde Jesus é o centro dessa teologia. Nada, mais ninguém e nem nada. Perfeito. Na verdade, a pergunta não é capciosa, viu? É só porque realmente a gente sabe que isso vem. Alguém vai perguntar, imagina, surge um teólogo maluco qualquer aí, que inventou uma teologia, né, criou uma linha teológica que não está fundamentada nos princípios, está fundamentada nos princípios fundamentais que a gente tem lá desde a origem, né? Desde que a gente tem, você falou da patrística, né? De todas as defesas da Trindade, da deidade de Cristo, do Espírito Santo, né? São as doutrinas básicas, né? Existe uma sistemática básica, fundamental, né? Mas vai aparecer. Olha, eu quero fazer parte da UTEPA. É esse aqui que eu creio. A minha teologia é essa aqui. Até porque esse teólogo maluco, dificilmente a gente já não sabe quem é ele. Ele já vai ser barrado na porta. Sim. Porque também, pastor Ivaldo, tem uma questão que há um critério da instituição onde a pessoa faz o curso. Sim. Porque nós sabemos que algumas instituições, elas só se preocupam em certificar. Certo. A pessoa dá um documento, mas ela não teve um aprofundamento, não teve um aprendizado, ela não conhece nada, ela só fez, na verdade, receber aquele documento lá para algum fim, algum interesse. Então, é analisado também a questão da instituição. Por isso que só serão admitidos nível médio de teologia, nível avançado de teologia, que são chamados cursos livres, e o nível de bacharelado, que já é aquele que tem um reconhecimento do MEC. Sim. Então, nós temos um critério também para a instituição que vai ser aceita dentro da ordem. E esse teólogo precisa estar afiliado a alguma igreja evangélica? Não, essa questão de ser filiado a uma igreja já é muito pessoal, né? Porque às vezes a pessoa está numa transição por algum motivo, saiu de uma igreja,
está indo para outra, mas ainda não se filiou. Está buscando fundar a sua própria. O critério é outro, é como o pastor Daniel está dizendo. Primeiro, o curso que ele fez precisa ser validado por nós. Por exemplo, a instituição que ele estudou tem CNPJ? Ou esses cursos aí que inventam e que você não sabe de onde é nem para onde vai. Já te coloca como mestre, né? Aí vende diploma de doutor, vende diploma de mestrado e tal. O caboclo nunca fez nenhum curso básico de direito, já é doutor. Então, não pode ser assim. E para isso nós temos na nossa diretoria pessoas experimentadas, como é o caso do pastor Jefferson Bacelar, que é o presidente, o pastor Daniel Rocha. Temos o próprio diretor do CETAD, que é o pastor Lucas Filho, que é vice-diretor. Tem eu, que é o que sei menos na diretoria. Tem o pastor Jorge Fernandes, que é uma capacidade na área teológica e conhece muito. Tem o pastor Misael, que é da Quadrangular, foi professor do ITQ há muitos anos. Então, é professor do CETAD. Professor do CETAD. Nós temos outros irmãos na diretoria, que não dá para citar todo mundo, são 11 nomes. É o pastor Zé Soares, temos, enfim. Daí porque esse crivo é um crivo bem seleto. Bom, eu queria conversar contigo, Daniel, eu vou falar um pouco mais sobre teologia, a gente vai falar mais sobre teologia, e assim, eu fiz essa pergunta para um outro professor de teologia que já veio aqui com a gente. A teologia ela é muito vasta, né? Quando a gente pensa na teologia sistemática, a gente vê aquelas matérias fundamentais, né, as disciplinas fundamentais da fé cristã, né, as principais doutrinas da fé cristã. Você que milita há tanto tempo na área da teologia, existe assim, qual é a disciplina, qual é o texto que você mais gosta da teologia, de modo geral? Com certeza. Porque quando a gente fala de teologia, a gente tem que dizer que a teologia ela se divide em pelo menos 4 áreas, que é a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia prática e teologia sistemática. Então, todo o corpo de teologia se classifica nessas 4 áreas. E dentro dessas 4 áreas vão sendo incorporadas as disciplinas. Em regra geral, nós consideramos a teologia sistemática como a espinha dorsal de toda a teologia. Por quê? Porque é ela que vai trabalhar a visão doutrinária, a questão dogmática. Então ela vai trabalhar de Deus, que é a teontologia, até a escatologia, que os acontecimentos finais. Então ela vai trazer uma linha mestra de cada uma dessas doutrinas fundamentais, que são basilares da fé, e a partir daí ela vai, então, dar esses norteamentos. Ela é considerada a espinha dorsal. Ela, então, tem esse papel fundamental. Ela realmente sustenta, dá uma sustentação. Porque a gente sabe que no corpo que sustenta o esqueleto é a espinha dorsal. E o esqueleto sustenta os demais órgãos do corpo. Então, ela é essa base. E aí vem a teologia bíblica, que nós estudamos cada livro da Bíblia, dentro das suas classificações, tanto de Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E aí a gente vai tendo conhecimento do Pentateuco até o Apocalipse, que está ligado à profecia bíblica no Novo Testamento, e a teologia prática, que vem a homilética, a hermenêutica, a exegese, a teologia pastoral, como é que o pastor tem que viver, como é que é a vida dele em relação à sociedade, à igreja, etc. E a questão da teologia histórica, que vem trabalhar patrística, a história do cristianismo, história da teologia e outros. Então, nós temos esse corpo. E, obviamente, que nós vamos nos identificando com um ou com o outro. Como eu tenho uma inclinação, uma identificação mais à teologia sistemática, porque ela foi a minha área de aprofundamento, minha área de dedicação, preparei vários materiais dentro dessa área, por exemplo, a teontologia, foi onde eu trabalhei, no caso, a minha tese no doutorado, dentro da teontologia, só a visão geral sobre Deus. Inclusive, eu estou finalizando o livro e muito breve a gente vai editar. E dentro dessa mesma linha, a questão dos anjos, eu terminei já um livro recente agora sobre angelologia. Eu coloquei um tema assim bem interessante, botei os mistérios celestiais, né, sobre o poder oculto dos anjos. E aí para trabalhar por quê? Porque hoje há um culto aos anjos
Inclusive, se você entrar na internet, TikTok, Instagram, tem um líder que ele está falando, de repente ele vira para o lado e diz, não, um anjo acabou de descer aqui do meu lado, e aí faz de conta que ele está conversando, e isso vai enganando muitas pessoas. Então, a Bíblia dá o norte. Então, hoje, a teologia sistemática ela é fundamental para ser trabalhada dentro da teologia, porque ela vai eliminar essas heresias ou essas distorções e vai, então, nos qualificando. Na verdade, por esse papel que ela cumpre, né, de lançar os fundamentos daquilo que se crê, daquilo que se prega na igreja, porque a maioria daquilo que a gente prega na igreja tem que estar fundamentado numa sistemática. Se eu vou falar sobre salvação, não tem como não falar, nós estamos falando de soteriologia, então é sistemática. Se eu vou falar sobre o poder de Jesus, eu vou falar de cristologia. Se eu vou falar sobre os atributos de Deus, e olha só, isso é muito interessante, porque tem gente que pensa, por exemplo, eu lido aqui na escola com ministros de adoração, né? Então hoje a música no meio do culto evangélico, do culto cristão, ela é muito importante, ela é muito valorizada, ela ganhou um papel, o Ministério de Louvor. Hoje em dia você tem Ministério de Louvor assim na igreja. Antigamente era um sacrifício para a gente comprar um violão, hoje em dia os pastores investem mesmo, né, para se ter bom equipamento, para ter um bom Ministério de Louvor, né? Boa qualidade. E às vezes esses ministros de louvor acham que não precisam estudar teologia. E aí o que acontece? Pega uma música que está fazendo sucesso, que está sendo cantada por todo mundo, e traz para dentro do seu repertório, e todo mundo canta, e todo mundo acha lindo, e chora. E quando você vai fazer uma avaliação, uma análise mais teológica, com os filtros da teologia, você percebe que ali está sendo ferido princípios da teologia sistemática, das nossas doutrinas básicas, né? Inclusive, só para tu teres uma ideia, eu labuto a docência teológica há 37 anos. E há 40 anos eu estudo a teologia. Então, eu entrei no seminário com 16 para 17 anos. Com 20 anos eu comecei a dar aula. E então já são 37 anos só de docência teológica. E 40 anos de estudo, porque até hoje a gente continua estudando. Sim. Até hoje a gente continua aprendendo coisas novas. E o mais incrível de tudo isso é que a gente percebe que quanto mais estuda e quanto mais busca o conhecimento, menos conhece. E menos você sabe que você precisa saber mais. E mais a gente precisa aprender. E com esses desafios da atualidade, vai se tornando mais ainda necessário e importante a gente ter o conhecimento, transformar esse conhecimento numa forma de transmissão que seja atrativa, porque se eu começar a falar de uma maneira que não tem atratividade, as pessoas não vão se interessar. Mas quando a gente começa a falar desses desafios e o quanto é rico, a pessoa diz, é tudo isso assim, eu quero aprender isso. Porque a teologia ela tem essa implicação. E aí, voltando ao teu questionamento, ao ministro de adoração, aquele que faz o louvor na igreja, ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque, teologicamente, o louvor ele tem um papel fundamental. Sim, ele é didático também. Dentro da igreja, ele é didático. Tanto é que os salmos, alguns salmos e ali as lamentações de Jeremias, elas são colocadas de forma didática, que quando você pega o Salmo 119, por exemplo, a cada 8 versículos, no original hebraico, é começado com a letra do alfabeto hebraico, sim, o Aleph, sim, o Beit, o Gimel, a cada 8 versículos, aqueles versículos no original começam com aquela letra que eles usavam para ensinar o alfabeto, para posteriormente ensinar as pessoas a lerem, a escreverem a própria língua, e juntamente com o alfabeto eles aprendiam a lei do Senhor. Então percebam que não há uma separação entre o ensino e o louvor, porque aqueles salmos eles eram cantados. E não há uma metodologia mais eficaz de ensino do que fazer a pessoa aprender cantando. Você vê o apóstolo Paulo, que ali é um poema, uma canção maravilhosa, quando ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, prescrutou a mente de Deus, ou quem pôde... Olha só, isso aí, Paulo parece que começa a narrar algumas questões sobre o plano da salvação, e ele entra num estado de êxtase, e compõe ali uma canção, e acaba sendo que o pastor doutrina de uma forma e o ministério de louvor desdoutrina, E aí vem, a chamada
a responsabilidade do ministro de adoração, porque sempre houve, a partir do momento que a igreja começou a ser estruturada, isso remonta aí à Idade Média, que foi feito a estruturação do culto, a liturgia, o ministro de adoração, ele ganhou um papel relevante. Ele tem um papel relevante dentro da igreja. Então é importante que ele estude a teologia. É importante que ele faça análise. Uma das disciplinas que eram estudadas no seminário teológico era a inologia, que era estudado todo o processo de como levou aquele escritor a preparar aquela composição, as experiências que ele teve e em que ele embasou nas escrituras aquela canção. Então, isso é importante, porque a gente está ensinando. E a Bíblia diz que aquele que ensina, esmere-se ao fazê-lo. E aquele que se propõe a ensinar, haverá maior cobrança para ele. Sim. Então, o ministro de louvor tem que saber que ele é um ensinador. Perfeito. Através da canção. E ele vai ter responsabilidades cobradas. A teologia, ela entra em todas as áreas da igreja, né? É básico. O que acontece é que eu acho que falta mais critério nas igrejas na hora de dar uma função para um cargo para um determinado irmão tão relevante como o ministro de louvor. Porque eu entendo que o ministro de louvor ele é um pouco mais completo do que o músico. Perfeito. Músico é uma coisa, ele sabe tocar. Uhum. Mas o ministro de louvor ele tem que conhecer, ele tem que ser músico e tem que ser teólogo. Ele tem que já conhecer as doutrinas básicas da Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia, ele tem que saber manusear a Bíblia, porque ele vai ser o crivo ali, né? É ele que vai dizer sim ou não para os louvores que vão levar para o culto, né? Para a celebração dos cultos. Então, eu tenho até batido, meu filho é músico, como vocês sabem, e eu tenho batido nessa tecla com ele, de que ele precisa ir além da música. Ele precisa conhecer, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, e isso chama-se teologia. E aí entra, então, o papel importante, a figura importante do teólogo, né? Teólogo. Se o pastor for altruísta nesse aspecto, mesmo que ele não tenha tido a oportunidade de se aprofundar na teologia e ele seja um grande pastor, mas não um grande teólogo, e ele conseguir construir dentro da sua paróquia lá um ministério, um grupo, uma comissão teológica que vá pensar a teologia da igreja, que vá fazer um trabalho de convencer, porque tem isso, né? Às vezes o pastor precisa convencer a igreja da importância da teologia. Porque muita gente que procura a igreja hoje, vocês sabem disso, não procura a igreja para ter um relacionamento com Jesus, para se aprofundar na palavra, mas procura para resolver problemas pessoais. E aí, por que as igrejas que oferecem essa teologia da prosperidade, que oferecem essa promessa de sempre resolver os problemas daqui, elas ficam lotadas mesmo com uma teologia totalmente medíocre, totalmente parca? Porque as pessoas estão em busca disso, infelizmente. E a igreja, ela não é para isso. A igreja é, de fato, para essas pessoas que vêm à igreja aprenderem quem é Jesus e como vai se explicar quem é Jesus sem ter um mínimo de conhecimento da cristologia, por exemplo. Por isso que o nosso movimento, a Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará, também vai trabalhar esse incentivo à formação teológica. Essa conscientização. Essa conscientização, né, da importância dos nossos irmãos estudarem teologia, quebrarem essa barreira, porque às vezes o pastor ele nem incentiva, porque ele também não conhece a importância. Então, por exemplo, hoje a Altepa tem, já em parceria com a Uniaselv, nós não criamos curso nenhum de teologia, não é nosso papel esse. Mas incentivamos. E a Uniaselv, ela tem um curso de teologia, mas precisava ser melhor direcionado. O que foi que a OTEPA fez? Indicou o pastor Daniel para direcionar esse curso para que ele fique mais próximo daquilo que a gente acredita. E aí ele vai falar mais disso. E essa oportunidade, porque além da pessoa estudar teologia, em 3 anos, ela vai receber um diploma de nível superior, com o reconhecimento do MEC, com encontros
semanais, um dia na semana. Sim. Então tem toda uma dinâmica, como hoje, né, as instituições estão fazendo nesse sistema semipresencial, que ele qualifica, ele capacita, ele tem realmente um aprendizado, e o aluno vai, além de ter essa oportunidade de aprender a teologia, de poder servir melhor a causa do reino de Deus, ele vai ter um curso de nível superior que o habilitará a ter este reconhecimento no contexto secular, até mesmo para um concurso público e outras coisas demais. Ele vai ter isso, ele vai ter essa qualificação. Ele, além de ter essa qualificação, ele vai poder exercer um trabalho melhor junto à igreja, à comunidade de fé que ele pertença, e a um preço também muito bom que ele vai poder fazer. Quanto, né? Pastor? Quanto a hoje, o aluno ele pode fazer o curso de teologia na Uniaselv por R$ 169,00, mais uma taxa de manutenção de R$ 20,00 mensal. Mas a Uniaselv dá do polo específico, né? A Uniaselv, que fica ali na 9 de janeiro. Esquina da Gentil. Esquina da Gentil, exatamente. Então, aquela Uniaselv ali, que é um polo, inclusive o diretor-geral, ele é cristão, é evangélico. Ele ficou muito vislumbrado com essa possibilidade, porque eles têm um curso, mas não tinha como trabalhar o curso. E aí, nessa parceria com a OTEPA, a gente conseguiu trazer o curso para Belém, para promover esse curso. E o curso ele tem um material didático muito bom, inclusive eu estou com alguns livros, eu ia trazer aqui, terminei esquecendo lá no carro, que é um material didático muito bom, e vai ter uma tutoria, vai ser tutoriado, então a pessoa vai tirar as dúvidas, vai aprender, vai realmente ter uma grande consistência nesse curso. E eu serei, né, o tutor para dar todo esse norte para aqueles que querem fazer a teologia, aprender uma teologia com qualidade e ainda ter um curso superior garantido. E aquele irmão que não quer tirar um curso superior, nós temos outras opções. Temos o CETAD, o curso médio de teologia e ciências bíblicas, em 15 meses. A pessoa pode procurar aí o CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, e se matricular, ou na sede que fica aqui no bairro do Marco, no mesmo bairro aqui da Escola de Adoradores, ou em um dos nossos polos também espalhados. Eu digo nosso porque eu sou coordenador da extensão lá, né? Além de fazer parte da OTEPA como diretor executivo, o pastor Daniel é vice-diretor, e somos da diretoria também, como vice-presidente. E professor do CETAD também, continua. E professor do CETAD. Continuo lá, desde 88. O Ivaldo já foi também professor lá, né? Dei aula lá. Inclusive, um detalhe, a OTEPA vai corrigir algumas, não vou dizer injustiças, mas vai resgatar algo que sempre nos incomodou. Por exemplo, eu quando entrei no CETAD, acho que o Daniel entrou antes de mim. Não, entrei depois de Chico. Tu entraste em 80. Tu terminaste em 85, eu iniciei em 85. Então, vamos dar mérito a quem merece. Eu comecei a estudar cedo. Entraste em 83, tu. Comecei a estudar cedo. Aí o que acontece? Tinha um professor lá que sabia muito teologia. Porque naquela época não era exigido, né? O ensino teológico para ser professor, era o conhecimento da palavra, os irmãos se dedicavam, não tinha ainda como se formar em teologia aqui em Belém. E tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo, que é o professor Manuel Castro, que é formado em filosofia, mas nunca estudou teologia. Formalmente, né? E é uma capacidade, tu conheces, Daniel foi conhece, meu professor também. Foi meu professor. E aí o que acontece? A OTEPA, ela se propõe ao nosso movimento, que nós somos um movimento ainda. O nosso movimento, ele se propõe a resgatar a dar uma valorizada nesse professor. Uma validação. Uma validação no conhecimento deste professor. Então nós temos até a comissão do Daniel, que elabora um diploma de notório saber. Então o professor Manuel Castro, ele é escolhido pela OTEPA. Ele não pede, ele não paga nada para ser reconhecido, porque nós vamos reconhecer somente quem realmente merece ser reconhecido e tem um notório saber. O princípio do notório saber. O princípio do notório saber.
De modo que agora, no dia 30 de novembro, quando fizermos a nossa festa do Dia do Teólogo aí no CETAD, às 18 horas, no auditório do CETAD, nós vamos reconhecer o notório saber do professor Manuel Castro, e assim vamos fazer com outros. Nós vemos isso não só, isso não é algo que é restrito, é exclusivo, nós vimos aí numa época, não sei como é que é hoje, os jornalistas, né? Sim. Que era o jornalista chamado Preclário. Preclário, né? Preclário, é porque o jornalista antigamente havia uma exigência do diploma universitário. Aí foi baixado um decreto de que não é uma exigência, mas você tem que entrar. Tem que apresentar um notório saber também. Você tem que entrar, como é que eles chamam, com um dossiêzinho. Um dossiê. É feito memorial, né? Sim. Um dossiê no Ministério do Trabalho, na Secretaria, na Delegacia Regional do Trabalho, para ser reconhecida a sua profissão de jornalista. Agora, o jornalista que é formado pelas universidades, ele não vai ter esse trabalho. Ele já se filia direto. Isso para poder se filiar ao Sindicato do Jornalista, que é quem carimba, né? Perfeito. É a OAB dos jornalistas. Perfeito. Quem chancela, né? É quem chancela. Então a OTEPA, ela vai chancelar esse notório saber. A gente exige um currículo, não paga nada, mas nós é que escolhemos quem são as pessoas que vão ser reconhecidas, porque nós sabemos mais ou menos quem são essas pessoas. Dessa história, né? Porque dia 30 de novembro, né, eu tenho não tem o lançamento do meu livro A Escuta Pastoral, que vai ser pela manhã, e eu teria também fora aqui de Belém o lançamento em outro lugar que eu vou vai ter que ser um outro dia. Vai ter que ser um outro dia, porque o dia do teólogo... Mas já fica aqui o convite para vocês, tá? Claro que eu vou mandar, né? Dia 30 de novembro. Pela manhã, às 10 horas da manhã, a gente vai ter o lançamento do livro A Escuta Pastoral, lá na CPAD. Livro prefaciado pelo pastor Samuel Câmara, né? Que me deu a honra de prefaciar o livro. É um tema extremamente importante. Mas eu não estou aqui para falar do livro, está aqui para falar da OTEPA, mas eu já vou... Mas é importante porque isso lhe credencia também por reconhecimento, né? Isso, mesmo porque, graças a Deus, nós passamos a ter, de alguns anos atrás para cá, bons escritores. Porque eu lembro que o primeiro escritor que nós tivemos reconhecido na área teológica e com o livro editado pela CPAD foi o pastor Jonas Borges. Sim. E nós não tínhamos isso, todos os escritores eram de fora. É o ministério do Jonas. E ele é um escritor exímio, e foi reconhecido como esse escritor, e hoje nós temos muitos escritores. Eu mesmo tinha muito material, mas eu nunca tinha aquela dedicação de sentar e organizar. Só depois que eu comecei, disse, não, eu vou fazer, eu já estou com 9 livros totalmente escritos, que só faltam ser editados, lançados, certo. Porque também não é fácil. E existe uma questão, né? Tem muita gente que lançou livro, mas não é escritor. Assim, escritor no sentido de ter de fato e de direito, né? Tem gente que lançou livro, mas não tem ISBN, por exemplo. Isso. Eu estou com uma parceria com com uma editora lá em São Paulo. Inclusive, estamos nos esforçando para, no dia do lançamento, a editora estar aqui, o representante da editora. Uma parceria, porque a gente quer abraçar os escritores de Belém, né, com essa editora. A gente quer realmente a editora Pirgos, que Pirgos no grego é torre, né? Então, ele vai estar aqui, porque aí a gente pega... escritores aqui em Belém para distribuir para todo o Brasil. Você vê o seguinte, eu participei de um livro da OAB, né? Eu fui convidado pela OAB, indicado até pelo nosso presidente, pastor Jefferson Bacelar, para escrever lá um dos capítulos de um livro, do último livro que a OAB lançou, da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas parei por aí, eu estou escrevendo um livro há 10 anos, mas isso falta incentivo, falta motivação. Na verdade é o seguinte, existe uma coisa que eu aprendi, né? Houve uma época que, quando eu estava lá com meus 35 anos, que eu disse que quando eu tivesse com 50 anos, eu teria, faz pouco tempo, eu teria X livros escritos, né? Só que a gente coloca, às vezes, um plano e você
vai passando por cima dele. Hoje eu estou realmente muito comprometido com isso. Eu vou lançar em 2025 pelo menos 8 livros. Eu vou lançar de verdade mesmo 8 livros. 8 a 8, então vamos... eu já vou lançar agora dia 30, no início de fevereiro eu vou lançar, relançar na verdade, de forma mais organizada, o livro da escola, o Ministro de Adoração. Provavelmente em abril já vou lançar o primeiro livro de uma série de livros sobre os Salmos, né? Eu vou lançar comentário devocional do livro dos Salmos, vou lançar 5 livros, vai ser um box. Então já está realmente algo que eu vou fazer mesmo. E agora eu vou desafiar vocês, né? Porque... E aí você vê o seguinte, tudo entra teologia, né? É verdade. Tudo. A gente roda e cai na E teologia. não foge. Não foge. Eu preparei um livro, foi o primeiro que eu comecei a fazer, e é o que mais demandou da minha dedicação, porque ela está dentro da teologia, que... devido a essa questão de anjos e tudo mais, e muito desconhecimento, aí eu preparei um livro com o título Mistérios Celestiais, o Poder Oculto dos Anjos e os Segredos do Sobrenatural. E ali eu faço uma abordagem bem completa. Ninguém vai encontrar o meu material em nenhum livro de sistemática relacionado à questão dos anjos. É uma questão, tem muita novidade. E aí os outros livros vieram a posteriori, né? Vieram. Então hoje já tenho 8 livros totalmente escritos, com todos a estrutura, revisado gramaticalmente, tudinho e tal. Já fiz até um orçamento com aquele teu amigo que tu me indicaste. Sim. Ele fez um orçamento muito legal, muito bom. Eu achei o melhor de todos. E então, esse despertar, fora... como eu tenho uma instituição de teologia livre, né, a FAETAM, todo o meu material eu vou depois reorganizá-lo para ficar em formato também de livros, que vai dar sistemática, a prática, a histórica e a bíblica. Então, há um material, porque eu era muito cobrado. Daniel, tu tem tantos anos de docência teológica, tu nunca lançaste. Eu era muito exigente comigo, eu achava, não tá bom. Não tá bom, e isso eu fui deixando de fazer aquilo que eu já deveria ter feito há muito tempo atrás. Ele fez a propaganda do curso de teologia de ensino superior, mas esqueceu de dar o contato dele, né? É verdade. Sim, então vai colocar aí, vai colocar aí na... Então, mas qual é o número? Posso falar. Então, a Uniaselv, o curso de teologia, bacharelado em teologia, e o meu contato é 98112-0609. 98112-0609. Eu quero dizer que no dia do teólogo, Deus quiser, e se Jesus não voltar antes, que é uma das doutrinas que a gente acredita, o conferencista será o pastor Gedilson Rodrigues, e o tema, a teologia explicando os últimos acontecimentos. E quem quiser ser filiado à Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará, primeiro tem que ter feito e concluído um curso de teologia do médio, avançado ou bacharel, e entrar em contato comigo, que o resto a gente conversa pelo WhatsApp, 98128-1289, DDD 91. Beleza, vai ser colocado aqui, tá, em caracteres, para que todo mundo... Nós estamos também no Spotify, né, só com áudio. Nós vamos para o YouTube e para o Spotify. Então, assim que tiver, a gente vai jogar as redes sociais. Já tem que ter o Instagram da Altepa. Isso. Já tem que fazer. E qual é o desafio mesmo que seria lançado para nós aí? O desafio eu quero ver vocês escrevendo o livro. Não escrevendo, que escrevendo vocês já escreveram, mas lançando os livros, né? Vamos fazer aí um trabalho bem feito aqui. A editora que está vindo para Belém através das mãos do pastor Ivaldo Costa será a nossa porta de entrada. Perfeito, já está no esquema. Pronto. Bom, meus amigos, muito obrigado. Aqui é uma porta aberta para a Altepa, aberta para vocês, pessoalmente, para cada um de vocês, são meus amigos. Aqui é um lugar, é uma mesa de bate-papo realmente, né? A gente trata aqui diversos assuntos, o nome Intríade, porque a gente trata geralmente de 3 vertentes, né, que são as minhas áreas de pesquisa, de trabalho, de atuação que eu gosto. Uma
A psicologia, então sempre eu trago meus colegas psicólogos para virem aqui bater papo, conversar, falar sobre temas da psicologia. A teologia, a pastoral, a igreja, então eu trago os pastores, os teólogos para a gente conversar sobre isso. E a música. E a música. Aí eu trago a música, comunicadores, né? A gente fala que essa terceira perna são os diversos. Isso. Aí entra música, jornalismo, enfim. E vocês vieram e trouxeram de tudo. E eu queria aproveitar, viu, Ivaldo? Não lançar desafio, mas propor que possa ter outros em tríade discutindo questões teológicas, Sim. questões do fundamento, para trazer assim uma visão da importância da igreja e do cristão ele se apropriar mais do conhecimento. E é uma coisa assim que vai perpassar pela música, vai perpassar pela psicologia, por todos os campos, porque a gente entende que a teologia ela é aquela mãe, né, da qual o conhecimento ele emana. Então a gente vai, porque ela tem muito de psicologia, tem muito de administração, tem muito de tudo. Perfeito. Dentro do estudo teológico. E principalmente tem muito de fé, de prática, de vida cristã. Maravilha. Você vai voltar aqui, vocês vão voltar aqui. Obrigado, pastor Ivaldo, e você sabe que Jesus te ama e eu também, né? Aprendeu isso com o pastor Fernando. Antes da Joel. Isso. Antes da Joel. Ivaldo, muito obrigado, é muito bom estar aqui contigo, com o Valmir Gomes, e estamos à disposição. Sempre. Maravilha. Meus amigos, olha só, que programa bom bate-papo. É claro que daqui decorre muitos outros programas que virão, muitos outros temas. A gente gosta de falar de coisa boa. Teologia é um tema muito vasto. Se a gente vier aqui para falar só de teontologia, pode colocar aí 10 programas. Se a gente vier falar só de cristologia, e só falando da sistemática, né? Então tem muita coisa. Se falar do que está acontecendo hoje, né, de todas as aberrações e as bizarrices que a gente vê na internet, com uma lente, com uma ótica da teologia, a gente vai ver que tem muita gente sendo engodada, enganada por tanta bobagem, que bastava ter um mínimo de conhecimento teológico para ver que aquilo é uma aberração, é uma bizarrice. Fica até a sugestão de uma pauta aí, para falar sobre essa questão dos que não se congregam mais, porque acham que a igreja não precisa, eles não precisam mais frequentar a igreja, basta a internet. Pronto, a rede virou uma grande rede, que está todo mundo deitada nela, né? Os sem igreja, desigrejados chamados. Os desigrejados chamados. É isso, gente. Hoje, quinta-feira, você sabe, né? Toda quinta-feira a gente está com um episódio novo. Você que assistiu o programa, gostou, manda para muita gente, comenta, deixa seu comentário aí, só não coloque comentário ofensivo, que a gente não está aqui para isso, mas coloque suas propostas, sugestões de temas a serem abordados, de pessoas a serem convidadas para cá, envie para muita gente o link do programa, lá no seu grupo de WhatsApp, do condomínio, da empresa, da faculdade, do seu seminário, da sua igreja, das tias, das primas, enfim, manda para muita gente, para que a gente possa ter realmente, para que o YouTube veja a relevância deste horário, deste programa, a relevância deste podcast, e a gente possa ter esse podcast entregue para muita gente, tá certo? Fica na paz e até o próximo, se Deus quiser.